Vamos lá, então. Vocês estão me pedindo aqui dessa primeira página a 2, tá? Então, vamos fazer a leitura do texto e vamos ver o que aconteceu na 2. Então, diz assim, viejo con árbol. A un costado de la cancha había yuyales. O que seria aqui a um costado de la cancha? Começa aqui, né? A um costado de la cancha. Bom, o que é cancha? A cancha aqui, na verdade, é como se fosse um campo de futebol. E a um costado é no lado, né? Havia chuchales, ou yuyales, como querem aqui. Isso aqui é mato, capoeira, tá? E mais allá, el terraplén del ferrocarril. Então, de um lado tinha mato e no outro lado, além, né, mais longe, el terraplén del ferrocarril. Ferrocarril é trem, terraplén é a estação de que para, né, o trem. Al outro costado, descampado, um árbol bastante miserável. Depois, as outras duas canchas. La chica e la principal. Então, canchas são os campinhos de futebol. E aí, debaixo desse árbol, solia ubicar-se el viejo. Lembram quantas vezes a gente falou desse solia? Solia é o verbo soler, que tem como sinônimo acostumbrar ou costumava. Então, aqui, solia, como termina com ia, né? Aqui, vocês vejam que ele está conjugado no pretérito imperfeito, que é o abaía, e que se a gente tivesse que passar para o português, é costumava aí ficar el viejo, ubicar-se, localizar-se, ficar ali, né? Havia aparecido nos quantos partidos, quantos jogos, ó. Atrás. Había aparecido unos cuantos partidos atrás, casi al comienzo del campeonato, con su gorra, ¿qué é a gorra? O boné, su campera gris, ¿qué é a campera? A jaqueta, gris, cinza, algo raída, meio que puída. La camisa blanca cerrada hasta el cuello, né, até o pescoço. E agora aqui, então, essa aqui vocês acertaram, né? La rádio portátil na mão. Jubilado, seguramente. O que é esse jubilado, que é uma questão que vocês me pediram aqui na 5? Jubilado vem do verbo jubilar, que é a pessoa que não trabalha mais. Então, se jubilado, aposentado. Seguramente. No tendría nada que hacer los sábados por la tarde y se acercaba al complejo para ver los partidos de la liga. Los muchachos primero pensaron que sería casualidad, pero al tercer sábado en que, y ahora aquí el número 2, en que lo vieron junto al lateral, ¿por qué ese lo aquí? Porque está se refiriendo al viejo, junto al lateral, ya pasaron a considerarlo hinchada propia. E o que é esse hinchada própria aqui? Esse hinchada é torcida. Começaram a considerá-lo como uma torcida. Então, vocês vejam aqui, ó, vocês têm substantivo e o verbo hinchar. Torcer. E agora aqui está pedindo justamente, ó, passar a considerá-lo hinchada própria. E aí vocês têm aqui, na opção, por quê? Pues, aunque y pero. Vamos ver que ideia está aqui, né? El viejo bien podía ir a ver los otros partidos que se jugaban a la misma hora en las canchas de al lado, pero se quedava aí. Então, aqui tem uma explicação. Eles estão explicando por que era hinchada própria. Então, eu vou colocar, ó. Porque el viejo, né? Podia ser pues também. Podia ser os dois. Agora, não dá, aqui não dá para ser aunque, porque não tem uma oposição. Não dá para ser aunque, porque não tem ali uma concessão. Não dá para ser pero, porque não tem uma oposição, né? Então, é uma explicação, ó. Porque el viejo bien podía ir a ver los otros dos partidos que se jugaban a la misma hora en las canchas de al lado, pero se quedaba ahí, debajo del árbol siguiéndolos a ellos. Era el único hincha legítimo que tenían, al margen de algunos
pibes chiquitos. O que são esses pibes? Pibes aqui é a forma de dizer meninos na Argentina. Se fosse no Uruguai, se o texto fosse de um uruguaio, vejam que o texto aqui é do Clarim, ó, Diário Clarim, Clarim, Argentina. Se fosse uruguaio, aqui seria, provavelmente, eles estariam escrevendo chiquilines, tá? Meninos, pibes em Argentina, chiquilines em Uruguai. Pibes chiquitos, el hijo de Norberto, los dos de Gaona, el sobrino de Mosca, que desembarcaban en el predio con las mayores y corrían a meterse en los cañaverales. Cañaverales de caraviais, ¿no? Y ahí bajaban de los autos. ¿Cómo es que, olha aqui, ó, y corrían a meterse en los cañaverales apenas bajavam de los autos. O que é esse apenas? Esse apenas é como se fosse mal desciam dos autos. Eles já se metiam no meio dos canaviais quando mal desciam dos autos, né? Aí diz assim, ojo com la vía, alertava sempre Jorge mientras se cambiavam. No pasan trenes casi, tranquilizaba Norberto. Y era verdad, o pasaba uno a cada muerte de obispo lentamente y metiendo ruido. ¿No vino la hinchada? Já perguntavam todos ao chegar no mais. E olha aqui que expressão, ó, ao chegar no mais também quando recém tinham chegado, buscando al viejo. Então, essa hinchada que eles estavam chamando se referia ao viejo. Ó. No vino la barra brava? O que é essa barra brava? Essa aqui é a torcida organizada. Estão vendo que aqui eles estão ironizando. E se reía, pero el viejo não faltava desde... E aí vocês têm aí Hacía. Por que é hacía? O que é esse hacía aqui, ó? Esse hacía com acento é tempo, fazia. É do verbo hacer. Tá? É diferente do que a gente tem com hacia. Certo? O hacia é na direção, por volta de. E esse é assim, ó. El viejo no faltaba desde hacía vários sábados. Firme. Debajo creo que es del árbol, que tem aí a 4, isso, del árbol, casi elegante, con cierto refinamiento y su postura erguida, la mano derecha en alto sosteniendo la radio minúscula, como quien sostiene un ramo de flores. Nadie lo conocía, no era amigo de ninguno de los muchachos. La vieja no lo debe soportar en la casa y lo manda para acá, bromeó alguno. ¿Qué es bromear? Brincar. Né? Fez uma brincadeira. Por aí es amigo del referí, dijo otro. Por ahí es amigo del referí, dijo otro. Pero sabía que el viejo hinchaba para ellos de alguna manera, moderadamente, porque lo habían visto aplaudir un par de partidos atrás cuando le ganaram a Olimpia Seniors. Entonces, vocês tinham aqui a 2, se tiver alguma dúvida, né? O que aconteceu aqui? Ó, viram que brincava com o Ásia e com o Acia. Depois vocês me pediram a 5, jubilado aqui então, que é já no trabalha, e recebia uma pensão regular, claro, jubilado aposentado. A 6, aqui, creio que não era para se considerá-lo aqui agora que eu vi, ó, eu acho que era para estar assinalado hinchada, né? A hinchada é uma pessoa a quem anima e dá apoio. Já passaram a considerá-lo hinchada, ou seja, torcida. Acho que aqui teve um pequenito erro. Depois vocês me pediram a 11, na frase, que todas as casas estão vazias. Se substituirmos as formas verbais pelas formas do pretérito imperfeito do subjuntivo, ara, se, do ar, né? Ir, iera, ou iese. Tá? Essa aqui que é a terminação do verbo que termina em ir e em ir no imperfeito. Parece... Então, como é que eu faço aqui? Parece, ó. Pareciera e estão, que são os dois verbos aqui. Estão, como é que eu lembro? Lembra como é que eu tenho que buscar? Tenho que buscar no pretérito indefinido. Parecieram, então o que eu faço? Eu coloco aqui. Parecieram, que é o indefinido. Estuvieron.
Aí, o que acontece aqui? Isso aqui é para a gente saber de onde é que sai a raiz, tá? Eu tiro o rom, né? E eu coloco a terminação aqui da... Ó, tá vendo que aqui já tem iera, ó. Então, iera e estuviera. Então, a resposta está estuviera. Pareciera e estuviera. Então, perfeito do pretérito e perfeito subjuntivo sempre vai ter essas duas terminações aqui. Se vocês têm dúvida de como é que fica a raiz, tem que vai lá, pega a terceira pessoa do indefinido, que é aquele que só tem um verbo, tira o rom e acrescenta o a, né? E aqui você vai ver, vai trocar aqui, parecia ser, podia ser, né? Tá? Não sei se ficou claro isso aqui, se ficou alguma dúvida. Sim, tá claro. Tá. A 12. A relação correta entre o singular e plural dos verbos em mesmo tempo e pessoa, tá? Aqui tem que lembrar, ó, primeira pessoa do singular, plural, primeira pessoa do plural, tá? Ó, traduzcamos. Tá na primeira, tá na primeira. Remueves, como tem esse S aqui, essa aqui tá na segunda pessoa do singular. E a terminação os é primeira pessoa do plural. Então, essa aqui já não deu. Despiertas tem S, segunda pessoa do singular. Despiertem tem N, terceira pessoa do plural. Isso aqui também não deu. Piense, terceira pessoa do singular. Pensemos, primeira pessoa do plural. Também já não deu, tá? Agora, vamos ver o seguinte. O que eu tenho aqui? Tá me pedindo tempo e pessoa, né? Sim, o pense não pode ser primeira pessoa? Claro. Olha aqui. Exatamente. Olha aqui. O que eu tenho que olhar aqui? Se eu fizer isso dessa forma, eu tava pensando no presente do indicativo, tá? Eu tava pensando no pienso, só que, o que acontece aqui? Aqui, como o verbo termina com ar, e ele passou para E, ele é subjuntivo, tá? Então, cuidado com isso aqui, ó. Ele é subjuntivo. Se é subjuntivo, pode ser primeira pessoa. Que yo piense, ok? Que ele piense, que yo piense e que ele piense. É igual, primeira e terceira. E aqui, ó, pensemos, ele também tá no subjuntivo. Então, pode ser essa aqui. Certo? Porque tem que estar pedindo tempo e pessoa. Eu estava analisando só a pessoa. Aqui é subjuntivo. E essa aqui, ó. Olha aqui, ó. Traduzco e traduzcamos. Se tu olhar aqui, tá na primeira pessoa do plural, do singular e primeira pessoa do plural. Tá tudo ok. Só que tá no mesmo tempo? Não tá. Porque olha aqui, ó. O verbo termina traduzir. O verbo termina com ir. Esse i passou para a aqui. E aqui não tem o a. Ele tá na mesma pessoa, mas não tá no mesmo tempo. Diferente daqui. Olha que isso aqui é pegadinha, né? Porque quase eu caí nessa aqui. Mas aí depois eu me dei conta. Então, o que tem que fazer aqui? Vamos ver. O verbo termina com A. Passou para E. Opa, é sinal. E esse aqui o verbo termina com I. Tem A aqui, mas não tem A aqui. Então, não deu. E o que acontece aqui? Compreenda e compreender. Aqui é segunda pessoa do plural. Lembra que aqui é imperativo? Quando tu tira o R e coloca D, então também não deu, tá? Ficou claro essa aqui? Querem que eu volte e refaça essa aqui? Ou tá tudo ok? Ô, Simon. Explica aí de novo. Aí? É. Essa aqui? Peraí. Uhum. Vamos apagar aqui. Então, olha só. O que acontece na E? O verbo é compreender, tá? Termina com E. Aqui tu passou para A, certo? Então, aqui pode ser presente do subjuntivo e pode ser imperativo, ok? Só que, o que acontece aqui? Que eu compreenda, que tu compreendas, que ele compreenda. Compreenda, é quem? Tu ou é você? Como é que veio o imperativo? De onde é que veio o imperativo? A terceira pessoa do singular do imperativo vem do tu ou vem do presente do indicativo ou presente do subjuntivo? Ó, eu compreendo, tu compreendes. Então, aqui no subjuntivo, no imperativo é compreende tu. Ok?
E aqui é compreenda usted. Certo? Ó, aqui tá no usted, porque tá no imperativo. Quem é que é o plural de tu? É vosotros, certo? Como é que eu faço vosotros no imperativo? Eu pego o verbo compreender, eu tiro aqui o R e eu coloco o D. Isso aqui está formando o vosotros, certo? Quem é o singular do vosotros? É o tu. Então, aqui para estar na mesma pessoa, tinha que ser aqui compreender. Compreender. Como tem A aqui, aqui é usted. Para estar na mesma pessoa aqui tinha que ser compreendem ustedes. Aqui tinha que ter um Nzinho para estar na mesma pessoa. Entendi. Obrigada. Entendeu? Nada, as ordens. Depois, a gente tem a 14. O verbo que tem o mesmo tipo de irregularidade de entender. Onde é que está a irregularidade de entender? Aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou conjugar o verbo. Yo entiendo. Ah, a irregularidade está aqui, ó. Trocou o IE para esse E aqui, ok? Onde é que tem os verbos aqui? E qual é que é os dois primeiros que eu posso tirar? Eu vou tirar esse aqui, porque aqui tem O, nunca o O vai se transformar em E, e esse O aqui também não vai se transformar em E. Então, essas duas aqui eu já tiro de cara. E aí, agora, ó, aqui tá pegadinha, ó, porque provavelmente vocês colocaram isso aqui, vocês colocaram aprendo, só que aprender não troca. Isso aqui é função do portunhol. Eu aprendo e eu accedo, e eu convierto. Então, tá aqui. Então, sempre vai ter principal, ó, essa banca aqui, tá, dessa universidade aqui, sempre vai brincar com vocês aqui, ó, com o portunhol, tá? Nesse tipo de questão. Certo? Então, muito cuidado, ó. Bom, aqui quando vocês olham que tem o O, vocês já tiram duas tranquilo. E anotem aí anotem aí na listinha de vocês que aprender não muda, tá? Depois vocês me pediram. Quem chegou depois, se tem alguma, vai pedindo, tá? A 17. 17 diz assim: a forma verbal quisiera poderia substituir-se sem alterar o sentido pelo respectivo condicional do verbo querer. Quem é o condicional? Condicional são os verbos que terminam em ria. Oh, meu pai. Os verbos que terminam em ria. Ó, condicional sempre vai ser ria. E o que acontece com o querer aqui? O querer a gente tira o e, né? E fica e coloca aqui o ria. Como se fosse tener, tendria. Saber, sabria. Poder, poderia. Então, eu tinha que tirar essa aqui estava fora. Essa aqui também estava fora, porque isso aqui é composto, tá? Tá pedido condicional. E aí, vocês têm essas duas opções. Se vocês assinalaram esse queria aqui, tá? Ele é pretérito imperfeito, que é o abaía. Para ele estar no condicional, ele precisa ter os dois R's. Lembra que eu sempre disse para vocês que o futuro do querer, ele dobra o R? É como se fosse, vamos pensar, por que ele dobra o R? Porque o futuro, ó, choquerê, opa. Isso aí eu quererê. Choquerê. Ele tem que ter o R para estar no futuro. E choquerria. É como se fosse eu amaria, eu tendria, eu sabria, eu poderia. Então, a resposta tá aqui. E não essa aqui, porque essa aqui é pretérito imperfeito. Esse aqui é o abaía, né? Só que ele tem o Rzinho aqui por causa da raiz do verbo querer. Mas se fosse, por exemplo, salir, seria salia. Poder, podia. E o condicional, vamos colocar aqui, ó. Ó, por exemplo, podia é o abaía. E poderia é o condicional. Sabia é o abaía. Sabria
É o condicional. Para ser condicional, o futuro sempre tem que ter R, tá? Como aqui, para diferenciar, no querer, ele duplica o R. Era isso? Agora, isso? Agora vocês estão me pedindo a 20, tá? O que está pedindo aqui na 20? Assinale a alternativa cujas formas verbais substituem corretamente os espaços da frase. Na verdade, substituem, tira o espaço e coloca o verbo. El mundo será mejor quando... Ó, que vocês têm futuro. Será melhor quando hubo, hubier, había ou habrá. Bom, hubo não dá porque é passado. Hubier não existe. Então, eu vou ficar com habrá ou com había. O que eu vou colocar aqui? Opa, mas tem mais uma aqui, né? Tem mais uma aqui. Vamos colocar aqui embaixo. Letra I. Porque aqui ficava ruim essas duas aí. Haya, deje de e predomine. El mundo será melhor quando, olha aqui, ó. Se vocês pensarem no português, vocês diriam assim, ó, o mundo será melhor quando houver mais justiça. Só que esse infinitivo no espanhol não tem. O que eu disse? O futuro do subjuntivo não tem no espanhol. O que eu disse que tem que substituir sempre? O futuro do subjuntivo do português substitui por quem no espanhol? Para o presente do subjuntivo. Então, onde é que eu tenho o presente subjuntivo? Eu tenho aqui. El mundo será mejor quando haya más justicia. Quando la gente deje de ser tan egoísta. Cuando se nos dé más importancia a los pequeños grandes detalles. Cuando el amor y el respeto predominen. Então, essa estrutura aqui, ó. Quando la gente precisa do presente do subjuntivo. Certo? Por que não podia ser a... Ó, el mundo será melhor quando habrá mais justiça. Não, quando habrá, não, quando haya. Né? Quando a gente deixará, quando a gente deixe. Então, essa construção aqui precisa do presente subjuntivo, principalmente porque está sendo usado esse quando aqui, ó. E você não tem certeza, né? Porque o que marca o subjuntivo aqui? Marca aquela hipótese, aquela coisa que não é, que tu não tem, não tá na realidade agora. Tu precisa ir além. É uma hipótese, é uma dúvida. Ó, o mundo será melhor quando? Eu não tenho certeza se isso não é realidade desse momento. Tá? Então, por isso que eu não podia usar todos esses futuros aqui. A 21, né? Vão perguntando se vocês têm dúvida no meio. Olhem aqui também, ó. Olha o que vocês têm aqui, ó. Ó, es probable que... Olha aqui, ó. Quando cheguem... Então, vendo a estrutura? Ó, esse cheguem aqui. Se tu pensar no português, é quando chegar. No espanhol, eu preciso usar o presente do subjuntivo. E o que me mostra esse es probable que? Esse es probable que aqui não é certo, é uma hipótese. Então, aqui eu tenho que colocar subjuntivo. Es probable que ayer se... O que eu vou colocar? Que ayer se... Queden, quede, quedar ou quedaram. Ó, es probable que ayer se quedaran sin internet. Quando cheguem, já habremos acabado. Por más que lo intento, no puedo reparar este ordenador. Escuchar lo que voy a deciros. Olha só, vejam bem. Vocês podiam ter ficado em dúvida em todas essas aqui. Mas olha que marca interessante tem aqui. Olha só, o que é esse deciros aqui? O que é esse deciros? O que é esse os aqui? O que é esse os aqui? Opa! Esse os aqui, ele está marcando uma pessoa. Quando a gente tinha lá uma tabelinha, né? Dos pronomes. Yo, me, tu, te, él, se, nosotros,
nos, vosotros, os. Olha só, esse os aqui vai marcar o vosotros. Onde é que vocês têm vosotros aqui? Porque tem que estar no vosotros. Onde é que vocês têm vosotros? Escuchou é vosotros? Abraço é vosotros? Escucharas. Escuchou é ele. Abraço é tu. Escucharas é tu. Hubiera escuchado é usted. Só me sobrou esse aqui. Escuchar. Estão vendo esse D aqui? Esse D aqui é a marca de vosotros. Então, se vocês tinham dúvida com isso aqui, essa aqui estava fácil, ó. Por quê? Aqui é escutem o que eu tenho a dizer para vocês. Seria a tradução, né? E aqui, ó, essa marquinha aqui. Então, se estava em dúvida de todo esse resto, isso aqui marcava, tirava a prova dos 9. Então, esses detalhezinhos aqui, por exemplo, dos pronomes dessa tabelinha aqui, vocês comecem, sabe? Vamos escrever aí do ladinho, vamos ver. Vai me ajudar a saber, a encontrar a resposta. Ó, essa aqui também não dava, porque como é que é? Por más que lo quedare, isso aqui é imperativo, né? Por más que lo quede, no puedo, por más que lo quede, no puedo reparar este ordenador. Até podia ser. Opa, perdão. Por más, era que é provável que ayer se quede sem internet. Não dava ayer se quede, porque aqui é presente e eu estou usando esse ayer aqui, ayer é passado, né? Então eu preciso de um passado aqui também. E estão vendo que se quedar aqui é pretérito imperfeito, é passado subjuntivo. Então não dava para ser essas aqui, porque tinha o ayer, e o ayer é passado, é ontem. Então tinha duas marcas aqui nessa questão. Agora tem a 30. Simon, antes da 30, a 23, a resposta do gabarito tá C, só que o cerdo não é porco? Sim, o cerdo é porco. Então deu errado. Então é D? Então, sim. Então, eu só assinalei errado aqui, ó. É a D. Cerdo, chancho. Cerdo, chancho, puerco é porco. Tá errado ali. Tá. Tem mais uma? Simon, como é que é cabrito? Como? Como é que é cabrito em espanhol? Pode ser oveja, cordeiro. Tá. O dia seria cordeiro que eles usam mais. Graças, Simon. Não, de nada. Acertaram todas as outras? Vamos ver, agora eu fiquei na dúvida. Vocês sabem para mim qual que é a palavra mais bonita do espanhol? Essa aqui. Ai, eu acho tão lindo dizer luciérnaga. Luciérnaga, tão sonora. Luciérnaga. Vamos ver. Agora é a 30. PUC 2003. A 1 ainda. Has dicho, disseste. Então, que deve evitar o desperdício. Olha só. Agora aqui, ó. O que vai acontecer? O que eu já posso tirar aqui? O que vocês vão tirar? Vamos pegar no último aqui, no imperativo com os pronomes. O que vocês tiram? Esse C e esse L pode junto? Não. Né? Por que não pode? Porque lembram? Objeto indireto mais objeto direto. Objeto indireto, lê, se, lês e se. Mais objeto direto. Lo, lá, los e las. Então, eu posso ter combinação de se com o lo, ó, selou, selar, selos, selas. Eu só posso ter essas combinações aqui. Eu não posso ter combinação de se com le, ó. Não dá aqui, a não ser que... Não posso ter. A não ser que isso aqui, que esse se, seja um pronome reflexivo, né? Mas nem assim não vai dar. Quando é objeto indireto, não, a única combinação que pode ter é isso aqui. Então, isso aqui tá fora. A primeira que tá fora. Agora, o que ele tá dizendo aqui, ó? Aún no has dicho que deve evitar el desperdício de alimentos. Agora, eu tenho que dizer dilo, diles ou díselo. O que tá
substituindo aqui? Está substituindo só um objeto direto ou os dois? Aqui vai estar substituindo os dois. O objeto indireto e o objeto direto, que é o desperdício dos alimentos, ok? Então, onde é que eu tenho onde é que eu tenho uma opção aqui que esteja substituindo os dois? Aqui, o C é para alguém ou para ninguém, né? Como está aqui a nadie, a alguém, ou a nadie. Aún no le has dicho a nadie que deve evitar o desperdício de alimento? Tu ainda não disse para ninguém que deve evitar o desperdício do alimento? Diz para essa pessoa, né? Então, aqui, ó. E por que é ler aqui? Aún no le has dicho a nadie. Por que é ler? Por que não é lo? Por que não é les? Porque esse ler é a mesma pessoa que esse aqui. Lembram que quando ele vem posposto aqui, eu tenho objeto indireto antes, né? Então, aún no le has dicho a nadie, tu, ó, esse as aqui é tu ainda não disse para ninguém que deve evitar o desperdício do alimento? Díselo, diz isso, o desperdício do alimento, para ele. Por isso que tem o C. Onde que estava a dúvida dessa aqui? Se tiver dúvida, eu explico, volto a explicar esse conteúdo, não tem problema nenhum. Veja se ficou claro. Se eu conseguir explicar direitinho. Opa! Tudo bem? Agora, nos exercícios complementares, alguém tem alguma pergunta? Era URGS 2010? Não? Então, vamos voltar lá, que faltou uma coisa na aula passada, que era o gerúndio, tá? Normalmente, quem cobra o gerúndio, e esse aqui também, normalmente quem cobra, esse aqui eu vou ter que fazer, né, tarefa. Vamos voltar aqui para o gerúndio. A PUC cobrava bastante, normalmente vem sempre caindo, tá? Olha só, estou lá na página 105 agora, certo? Vejam bem, quando a gente trata de gerúndio, se vocês têm dificuldade para lembrar quem que é o particípio, quem que é o gerúndio, lembrem que no gerúndio tem ND. E o verbo tem que ter ND. Ó, caminhar, caminando. Ejercer, ejerciendo. Salir, saliendo. Isso aqui é gerúndio. Agora, o que acontece? Quando o verbo termina com ar, o gerúndio é ando, ó. Quando o verbo termina com ir, é iendo. Iendo, ok? Só que acontece o seguinte. Quando eu tenho aqui, ó, um verbo que termina com duas consoantes, sejam elas iguais, como ler, como crer, ou como o ir, que tem duas vogais. Eu falei consoantes antes, né? Desculpa, duas vogais. Concluir como instruir. O que vai acontecer? Esse I aqui vai se transformar em Y. Então, você vai ter yendo, creer, creyendo, ou crescendo. O único caso que não tem duas vogais iguais ou diferentes é o verbo ir. Ele forma o gerúndio em yendo, ou yendo. Aí, o que acontece? Acontece que a PUC cobra como? Olha só. A alternativa em que os três verbos têm a mesma forma do gerúndio, atraindo, o que aconteceu aqui? Eu tenho aqui atraer. Vejam que tem duas vogais diferentes. Então, foi para iendo, certo? Não importa se é U, se é I, são duas vogais diferentes. Se na raiz aqui, quando tu fizer isso aqui grudar uma vogal, é porque tu vai formar o gerúndio com iendo. Aqui tem duas vogais? Opa, aqui tem, mas não é essa aqui. Discurrir, tem duas vogais? Não. Tem,
Construir aqui tinha que ser, não construir. Precaver tem? Não. Ir, prover e fluir. Olha aqui, olha a pegadinha aqui, ó. Ó, aqui não tem duas vogais, mas o ir é o único verbo que não tem duas vogais e que forma o gerúndio com iendo. Yendo, proveyendo, fluyendo. E essa aqui também não deu. Certo? Olha aqui, ó. Olha como é que eles brincam aqui, ó. Possuir. O gerúndio aqui é possuindo. Vocês acham que a Branca vai colocar vai colocar um verbo que tem as duas iguais aqui? Não. O que a Branca vai fazer? Ou vai colocar ir, ou vai colocar duas vogais diferentes. Então, ó, aqui não tenho duas vogais, aqui eu não tenho duas vogais, aqui eu não tenho duas vogais. Opa, aqui eu tenho ir e tenho vogal. Pode assinalar essa aqui e corre para o abraço, tá? Podem fazer essas duas aqui, 2 minutos para cada uma e vamos lá. 1 minuto para cada uma já tá bom. Vamos lá, então. Olha só. Vocês têm que ler, né? Onde é que eu tenho duas vogais aqui? Aqui eu tenho. Se eu tirar o ir aqui, ó, vogal, aqui aqui consoante, aqui consoante. Portanto, letra B. Construir, ó. Onde é que eu tenho duas vogais? Aqui eu não tenho, aqui eu tenho, aqui eu não tenho, aqui eu não tenho, aqui eu não tenho. Ou seja, podia ser todas as questões assim, né, gente? Que tava bem bom, mas a PUC normalmente sempre coloca uma questão de gerúndio. Bom, aqui vamos revisar essa parte aqui. Espanha, el jamón ibérico. Todo mundo já viu um jamón ibérico? Esse aqui é o famoso, ó, esse aqui é o jamón ibérico. Por que é de bellota de cerdo? Bellota, sabe o que é bellota? Ou bellota na Espanha? É amêndoa. Os porcos são tratados à base de amêndoas. Para quê? Para ter a carne, para formar esse pernil, né? O pernil, ó, estão vendo que é um pernil do porco, para formar o jamón. Este é o jamón ibérico. Então, vamos ver o que diz da história agora que a gente viu isso. Ah, e tem uma coisa, deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui. Quando eu cheguei... Esse aqui. Quando eu cheguei em Madrid, eu saí do metrô e abri assim, quando eu cheguei na cidade, a saída do metrô dava de frente em frente ao Museu del Jamón. Vejam bem, o Museu del Jamón em Madrid. Jamás hubiera pensado yo que existia um Museu del Jamón. Então, olha só o quanto é importante aqui no mercado público, ó, o quanto é forte para eles, né? Essa questão do jamón. Tem por tudo, ó, na rua, o Museu del Jamón. O Museu del Jamón é uma forma de dizer, é uma lojinha, tá? É onde vende. Mas tem todos os tipos de jamón que vocês podem imaginar. E muito, muito consumido, né? Então, vamos ver, olha só. Curiosamente, o jamón pata negra, mais caro do mundo, mas agora vocês vão me ajudar aí. Mas com acento ou sem acento? Alguém vai ter que abrir o microfone para dizer aí. Vamos lá. Curiosamente, o jamón pata negra, mais caro do mundo. Aqui vocês têm mais como uma adversidade e vocês têm mais como um advérbio. Aqui é intensidade ou é uma oposição?
é uma intensidade. Vocês não vão falar mesmo, gente? Curiosamente, el jamón pata negra más caro del mundo, 4.000 euros la pieza, proviene de estos peculiares cerdos ibéricos com peçonha blanca. E aí, vocês tinham aqui embaixo, peçonha é a pata, né? Esta explotação solo comercializa medio centenar al año. O que é medio centenar? 4.000 euros a peça custa. Y comercializa somente medio centenar al año. 50. Es el manchado de jabugo, una variedad surgida en la zona, aún cruzarse con otra de origen inglés o tras. Surgido na zona tras, né? Porque é depois que se cruzou com outra de origem inglês a finales del siglo XIX. Ganó fama por su calidad y la variedad asentó. O que a variedade assentou? Gostaram, caiu bem. Opa. E agora? Aunque... Ai, queria apagar aqui. Aunque opero. Vamos. Aunque opero como al resto de ibéricos, le afectou a peste porcina. Opa, aqui não tem concessão, né? Então, pero, ó, a variedade assentou, que é o quê? Essa... Ah, meu Deus, o que houve aqui? Olha só, tá dando problema. Pero, como el resto de ibéricos le afectó la peste porcina de los años 60 del siglo pasado. Pero fue su rareza y su escaso rendimiento comercial lo que a punto estuvo de hacerlo desaparecer en los años 80. La Diputación de Huelva logró recuperarlos. ¿Qué logró? Conseguiu. ¿Qué a Diputación de Huelva? Aqui é como se fosse a comunidade, né? O último censo que conhecemos, me parece que eram 53, concretamente hembras reproductoras, fêmeas, las que estaban censadas en el libro genealógico. Y ganaderos que nosotros conozcamos, hay 3 con manchado de jabugo, en pureza. Por eso, o sea, que son muy pocos, ou seja, né? Son muy pocos y eso es lo que se pretende. Bueno, de que se valorice lo suficiente la raza ou é suficiente la raza? O que vocês têm aqui? O suficiente. Substantivo? Não, adjetivo. Lo suficiente la raza de que tenha o preço adequado. Estes ou estes? Bom, estes não existem, né? Então, estes animais são mais custosos porque são muito ou muito menos? Muito menos. Lembrem, MMA? Más, menos, mejor, peor, mayor, menor, antes y después. Antes disso vai mucho. Precoces son menos, más lentos, son de crecimiento más tardío, pero luego el producto, pues creo que merece la pena al menos para un sector del consumidor. Y si al final se termina reconociendo y pagando, se supone que habrá más ganaderos interesados, pero ahora mismo estamos con unos niveles muy bajos de existencias. Si ya en convencional ya cuesta unos 30 y pico de meses, 32 meses la crianza animal, ¿no? Entonces, ¿qué es? 32 meses para poder ficar pronto. El ecológico cuesta mientras mucho más o todavía muchos más. En ecológico cuesta todavía muchos más, porque los alimentos no llevan ningún estimulante de crecimiento ni ningún aditivo, con lo cual todavía es más lento. Se van a los 3 años largos, ¿no? 3 años largos, longos, para ficar pronto. Entonces, bueno, a nosotros nos ha merecido la pena porque apostamos por esta raza, por las razas autóctonas y por esta raza en concreto, ¿no? Y ahora, o sea, por eso, no sé si es la FAO que considera un animal en peligro de extinción. Por eso, no sé si es la FAO que considera un animal en peligro de extinción cuando tiene menos
de 1000 cabezas. Esta variedad tiene unas, no llega a 50, o sea, hay menos que linces. O sea, imaginar el grave, ¿qué es esto, no? No, que se perdiera este estirpe, no. Es una de las sorpresas que esconde el Parque Natural de Aracena y los Picos de Arocha en la provincia de Huelva. Pueblos y dehesas están desperdigados. Não, grave. ¿Por qué? Grave não é um advérbio? Mas Adjetivo? aquí, o sea, imagina el grave que es esto, ¿no? El grave de la... É que aqui não tá, ele não tem aqui, na verdade, está dizendo el grave de la situação, né? Mas a situação não está ali. Então, ele está fazendo o sentido de um substantivo aí. A gravidade seria, né? Ou seja, imagina el grave no sentido da gravidade ali. Tá, entendi. Uhum. Pueblos y dehesas están desperdigados en este emblemático lugar para cría del cerdo ibérico. El que cada vez atrae o lo que cada vez atrae a un mayor número de turistas. Y aquí, el que o lo que. O que vocês vão colocar aqui? Como que vocês fazem para resolver aqui? Como é que a gente faz? El que, aquele. Lo que, aquilo. Vocês vão substituindo aqui por o quê? Por aquilo ou por aquilo? O que está retomando aqui? Cada vez atrai a um maior número de turistas. El ou lo? Está se referindo a quem aqui? Ó, você tem que brincar com isso aqui, ó. É o emblemático lugar. Pueblos y dehesas están desperdigados, estão aí, neste emblemático lugar para a cria del cerdo ibérico. Então, esse emblemático lugar aqui atrai cada vez mais um maior número de turistas. Eu vou colocar el ou lo, está se referindo a emblemático. Ficaram na dúvida? Pensem um pouquinho. Vamos fazer outra pergunta. O que cada vez atrai um número maior de turistas? O que cada vez atrai um número maior de turistas? Este emblemático lugar, que é pueblos y dehesas están desperdigados para este emblemático lugar para la cría del cerdo ibérico. Lo que cada vez atrai a um número maior de turistas. Vou retomar tudo isso aqui, né? Como eu retomo toda essa ideia aqui, eu vou ter aqui, como eu retomo toda a ideia e não um termo sozinho, eu vou colocar lo. Lo que cada vez atrai a um número maior de turistas. Que pueblos y tierras que están desperdigados, que están ahí en este emblemático lugar para la cría del cerdo ibérico. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui está se referindo ao nosso amigo aqui, ele está retomando todo esse conceito aqui. Se eu tivesse colocado ele, eu teria que encontrar só um termo aqui, porque é específico. Só que aqui, ó, é só esse emblemático lugar aqui, para eu entender o que é o emblemático lugar, eu preciso entender toda essa ideia aqui. Então, eu retomo toda a ideia. Por isso que eu uso o lo, tá? Ele retoma a ideia. Aquilo que faz com que atraia o maior número de pessoas. Se eu colocasse o ele, seria aquele, então seria o específico. Certo? Bom, se vocês não têm nenhuma dúvida, vamos seguindo. Aqui no vocabulário vocês conseguiram, tudo direitinho. Aqui também já foi. Agora a gente vai pegar o livro
Então, aqui, vamos sair daqui e vamos lá para o livro do Enem. Primeira prova. O que eu tenho que saber do Enem? Tá? Primeira questão. Muitos aqui já fizeram, muitos fazem, e o que eu escuto na maioria de vocês é o seguinte: tem 5 questões, eu sempre erro uma. Não, normalmente eu erro uma e não sei por quê. Bom, vamos ver. O que a gente tem que saber? Que até então, né, até essa prova, a última prova do Enem que a gente fez aí, a questão da língua espanhola, ela passava muito pelo viés social, né, por aspectos sociais da língua. Então, isso quer dizer que tem uma, se vocês olharem lá, que depois eu vou mostrar para vocês também, uma habilidade que pede do Enem, que é relacionar os aspectos da diversidade social, certo? E da diversidade linguística. Então, vocês vão ver nessa habilidade aí, vocês vão ver que os textos, eles são muito variados, né? Vocês vão ter textos de Cuba, vai ter questões peruanas, questões argentinas, do texto da Argentina, vocês vão ver, se a gente fizer passar assim os olhos, né? Vocês vão ver que nós vamos ter charges, a gente vai ter música, a gente vai, nos gêneros, a gente vai ter poesia, vai ter um fragmento de texto, de literatura, vai ter um texto mais informativo. Então, o que acontece aqui? No Enem, vocês sempre vão encontrar diversos gêneros textuais, tá? Mas o que eu peço para vocês, que é com bastante assim, vocês precisam se dar conta, é observar o enunciado do texto, tá? Vocês não vão encontrar muitas questões de vocabulário, de gramática pura, mas a gramática eu preciso entender, por exemplo, o verbo, o tempo verbal vai me dar uma pista muito grande, né? Se eu conseguir entender ali para encontrar a resposta. As expressões idiomáticas são muito recorrentes, vocês vão ver, isso a gente vai trabalhar bastante. Então, assim, ó, essa prova aqui, de 2012, eles pediram muita inferência na ordem, no enunciado. Olha aqui, ó. Sua leitura permite inferir que. Estão vendo aqui? Depois, não aparece, deixou de aparecer muito esse inferir, né? Qual é que é a diferença? Olha aqui também, ó. Infere-se que. O que quer dizer esse inferir aqui? O que a banca está te pedindo? Ela está te pedindo que tu leia e que tu tire tuas conclusões a partir daquilo que está aqui. Não vai estar escrito no texto, tá? Outra coisa. A Mafalda aparece bastante, e aqui é bem interessante a gente saber a história um pouquinho de cada personagem. Lembra que a gente trabalhou lá atrás, né? Outra coisa aqui, ó, aparecem as charges, certo? Aparece aqui, ó, música, poesia, ó, estão vendo? Ó, poesia, música. Que mais? Olha aqui, ó, outro tipo de texto, né? Pensar na língua do século XXI, ó, do Clarim. Então, olha o título, vem para a nota de rodapé, vai para a questão e agora a gente vai marcar no enunciado qual é o substantivo que a gente tem que se dar conta aqui. Então, por exemplo, ó, obituário, Las 15.000 vidas de um caminante. O texto de Luiz Rogério Nogueiras faz uma crítica. É isso aqui que eu tenho que marcar e ver o que ele critica. Né? Então, eu venho para cá, leio aqui, marco aqui, venho aqui e venho para as questões. Por que eu venho para as questões? Porque as questões estão em português. E aí vai me dar mais ideia do que ele está falando aqui no espanhol. Certo? Então, ó, o texto de Luiz Rogério Nogueiras faz uma crítica à dependência de produtos estrangeiros por uma nação, ao comércio desigual entre Guatemala e Estados Unidos, à má qualidade das mercadorias guatemaltecas.
as dificuldades para a realização de um funeral, a ausência de recursos naturais na Guatemala. Bom, aqui eu já sei que tem Guatemala, porque tem 3 opções aqui, então vai estar falando da Guatemala, e vamos ver o que ele está criticando. Dependência de produtos, comércio, qualidade de mercadoria, dificuldade, funeral, ausência de recursos naturais. Quem tem um pouquinho mais de dificuldade pode ir sublinhando, pode ir marcando assim, ó, os substantivos importantes, ó. Ó. Comércio, ó, dependência, produtos estrangeiros. E agora vamos para o texto, que diz assim: lo enterraron en el corazón de un bosque de pinos y, sin embargo, el ataúd de pino fue importado de Ohio. Enterraram no coração de um bosque de pinos e, sin embargo, no entanto, el ataúd de pino foi importado de Ohio. O que é o ataúd? Ataúd é caixão. Então, enterrar num bosque de pinos, mas o caixão de pino, né? Ele foi importado. Lo enterraram al borde de uma mina de hierro e, sin embargo, los clavos de su ataúd e el hierro de la pala foram importados de Pittsburgh. Aí, agora, o que eu tenho aqui? Eu não sei o que é clavo, mas acontece que eu tenho aqui. O que tem um caixão? Que tem ferro. Clavos de um caixão. O que são os clavos? Os clavos são os pregos. E o que é a pala de hierro? A alça do caixão, né? Lo enterraron junto al mejor pasto de ovejas del mundo. Y, sin embargo, las lanas de los festones del ataúd eran de Califórnia. O que são as lanas de los festones? É o preenchimento que fica do lado do caixão, né? De lã do ataúd, é como se fosse a parte estofadinha ali na parte de dentro. Lo enterraron com um traje de Nova York. O que é esse traje? Terno, um par de sapatos de Boston, uma camisa de Cincinnati e uns calcetines de Chicago. Calcetines são meias, lembrem, né? Guatemala não facilitou nada ao funeral, exceto o cadáver. Então, aqui, Guatemala tinha somente o cadáver. O resto veio tudo do quê? Veio tudo do que veio o resto? De outro lugar. Portanto, aqui ele critica o quê? A dependência, o comércio, a má qualidade, as dificuldades ou a ausência de recursos naturais? Então, ele está criticando a dependência de produtos estrangeiros por uma nação. Viram como é que a gente faz? Assim, ó, a gente faz isso em exercício, tá? Quando a gente fizer esse exercício várias vezes, vocês vão ver que isso fica automatizado. Tá? Vamos fazer outro aqui. Escavarão na Praça Cerimonial del Frontis Norte de Huaca de la Luna. Li aí, disponível em andina.com.p. Bom, se eu não faço nem ideia do que é aqui, eu já tenho uma pequena noção de onde é que foi tirado. Ó. andina.com.p, Peru. Certo? PE, Peru. Vamos ver o que está dizendo as questões. Diz o seguinte. O texto apresenta informações sobre um futuro trabalho de escavação de um sítio arqueológico peruano. Opa! Sua leitura permite inferir que você não vai encontrar a resposta igual lá, mas vai dar pistas. E permite inferir que a pirâmide Huaca de la Luna foi construída durante o período colonial peruano. O sítio arqueológico contém um altar semicircular bastante deteriorado. A pirâmide Huaca de la Luna foi construída com cerâmica. O sítio arqueológico possui um pátio que foi palco de rituais. O sítio arqueológico mantém escombros deixados pela civilização Moche. Tenho que ler o texto, esse aqui, para ver. Vamos ver. Então, o que eu posso inferir sobre um futuro trabalho de escavação de um sítio arqueológico? Então, vamos lá. Trujillo, febrero 25, Andina. Tras limpiar los escombros del saqueo colonial y de las excavaciones de los últimos años en Huaca de la Luna, este año se intervendrá la Plaza Cerimonial del Frontis Norte. Ou seja, depois dos últimos anos que trabalharam aí, esse ano vão mexer na Plaza Cerimonial del Frontis Norte. Em donde se ubica, o que é ubica? Se localiza
la gran fachada del sitio arqueológico ubicada en Trujillo, La Libertad, informaron hoy fuentes culturales. Después de varias semanas de trabajo, el material fue sacado del sitio arqueológico para poder apreciar mejor la extensión y forma del patio que, según las investigaciones, sirvió hace unos 1500 años como escenario de extraños rituais. Então, aqui tem uma informação importante, ó. A extensão do pátio que serviu como cena de extraños rituales. El codirector del proyecto arqueológico Huacas del Sol y la Luna, Ricardo Morales Gavarra, sostuvo que con la zona limpia de escombros, los visitantes conocerán la verdadera proporción de la imponente fachada, tal e como lo conheceram os moches. Os moches, gente, é uma civilização anterior, né? Dos incas aí. Por su parte, el arqueólogo Santiago Uceda, también codirector del proyecto, dijo que las excavaciones se iniciarán este año para determinar qué otros elementos componían dicha área. Hace poco nos sorprendió encontrar un altar semicircular escalonado. Então, tinha um altar aqui, ó, encontraram. Era algo que no esperábamos. Por lo tanto, es difícil saber qué es lo que aún está escondido en la zona que exploraremos, señaló Uceda. La Huaca de la Luna se localiza en el distrito trujillano de Moche. Es una pirámide de adobe adornada. Adobe, ¿saben qué es adobe? Adobe é argila, né? Adornada e enfeitada em seus murales com impressionantes imagens mitológicas, muitas de ellas em alto relieve. Bom, depois dessa leitura aqui, o que eu consigo inferir? Tá pedindo para inferir, não vai ter toda a respostinha lá certa, tá? Mas tem pistas. Que a pirâmide Huaca de la Luna foi construída durante o período colonial peruano? Não, porque era lá Moche, né? O sítio arqueológico contém um altar semicircular bastante deteriorado. Mostra que é deteriorado aqui. Você consegue entender que era deteriorado? Não. O que é? Altar semicircular escalonado. Escalonado vem de escalones. Escalones são degraus. A pirâmide Huaca de la Luna foi construída com cerâmica? Não, foi construída com adobe. Adobe é argila. O sítio arqueológico possui um pátio que foi palco de rituais? Ele possui um pátio e nesse pátio tem um altar. Eu consigo entender aqui, ó, forma del pátio, né, com estranhos rituais. E aqui eu entendo que tem um altar, ó. Então, encontraram um altar semicircular, provavelmente nesse pátio, para estranhos rituais. Então, estava escrito tal e qual aí? Não, mas eu conseguia entender isso. E o sítio arqueológico mantém escombros deixados pela civilização? Não. Não são escombros. O que eles têm? Imagens mitológicas. E vamos ver aqui, vou mostrar para vocês o Huaca de la Luna, já que a gente está aqui. O Huaca de la Luna. Um pouquinho lento hoje. Opa! Não era isso, né, amigo? O que aconteceu? Aqui. Olha só o que eles encontraram aqui, ó. Olha o que estava dizendo aí. Estão vendo? Aqui, ó. Isto é adobe, é argila, né? Aqui tem, ó, aqui eles encontraram dentro em relevo. Aqui vocês conseguem enxergar, ó, o altar semicircular escalonado, ó. Isso aqui que é escalonado, em forma de escalones. E aí, as escavações, ó. Aí vocês têm o Huaca de la Luna e o Huaca del Sol. O que é o Huaca de la Luna e o Huaca del Sol? Nada mais é do que uma pirâmide, ó. No Peru. Olha só. Como é que eles encontraram dentro, ó. Isso aqui que está em relieve, ó. Está em relevo. E aqui você vê, ó. O Huaca de la Luna e dentro dessa pirâmide foi o que eles encontraram. Del Sol e de la Luna. Quando eles começaram a escavar, encontraram isso. Vamos para o próximo. Aqui, ó, esse cara aqui, esse Eduardo Galeano, ele é muito recorrente, tá? Eles gostam muito dele. Então, o que vai dizendo aqui, ó?
Las Venas Abertas de América Latina, Buenos Aires. Ele é uruguaio, certo? Escreveu Las Venas Abertas de América Latina, os livros de los Abrazos, El Hijo de los Días. Ele é muito, na verdade, trabalha muito com as questões políticas e sociais, né? Então, vamos ver o que ele diz, ó. A partir da leitura do texto, infere-se que ao longo da história da América Latina, suas relações com as nações exploradoras sempre se caracterizaram por uma rede de dependências, seus países sempre foram explorados pelas mesmas nações desde o início do processo de colonização, sua sociedade sempre resistiu à aceitação do capitalismo imposto pelo capital estrangeiro. A história da América Latina, suas riquezas sempre foram acumuladas longe dos centros de poder, suas riquezas nunca serviram ao enriquecimento das elites locais. Vamos ver o que ele vai estar dizendo aqui no texto. Nuestra comarca del mundo, que hoje chamamos América Latina, perfeccionou suas funções. Aperfeiçoou suas funções. Este já não é o reino de las maravillas, donde la realidad derrotaba la fábula, la imaginación era humillada por los trofeos de las conquistas, los yacimientos de oro, nacimiento de oro, aparecimiento de oro y las montañas de plata. Pero la región sigue trabajando de sirvienta. O que é isso aqui? La región sigue trabajando de sirvienta. Olha aqui, ó. O que é sirvienta? Sirvienta é quem serve. Es América Latina, la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado siempre en capital europeo, o más tarde norte-americano. Olha aqui o que é o transmutado aqui. Transmutado, ó. Todo se ha transmutado siempre en capital europeo y más tarde norteamericano. Y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros del poder. ¿Qué es lejanos? Distantes. Todo. La tierra, sus frutos, sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales, los recursos humanos. El modo de producción y la estructura de las clases de cada lugar han sido sucesivamente determinados desde fuera por su incorporación al engranaje universal del capitalismo. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena. Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros, los imperios y sus caporales nativos. A partir do infere que ao longo da história da América Latina, suas relações com nações exploradoras sempre se caracterizaram por uma rede de dependências ou o que vocês conseguem inferir aqui? Né? O que ele diz aqui? Ó? Olha, fica bem claro. Ó. Né? Eu consigo inferir que as relações aqui com as nações exploradoras se caracterizam por uma rede de dependências. Ou seja, a América Latina sempre dependeu. Né? Olha aqui, ó. A nossa derrota sempre esteve implícita na vitória alheia. Nossa riqueza gerou sempre a nossa pobreza, porque levaram daqui. Ou seja, fomos explorados, é isso que ele está dizendo, né? A relação com as nações exploradoras se caracterizam por uma rede de dependências. Certo? Que mais? Las Malvinas são nuestras. O que eu tenho aqui? Isso aqui saiu, ó, do jornal lanacion.com.ar, Argentina, e vamos ver o que está pedindo o texto. Las Malvinas, vocês lembram, devem ter estudado em História e Geografia, né? A história da Batalha das Malvinas aí. Mas aqui ele vai dar uma ideia. O texto apresenta uma opinião em relação à disputa entre Argentina e Reino Unido pela soberania das Ilhas Malvinas, ocupadas pelo Reino Unido em 1833. O autor dessa opinião apoia a reclamação argentina desse arquipélago. A Argentina quer que esse arquipélago seja dele. Qual é o argumento que usa para a Argentina pedir de volta? Então, vamos ver no texto. Se as islas são nossas, ele diz, sim, as ilhas são nossas. Esta afirmação não se basa em sentimentos nacionalistas, não se basa em sentimentos, mas sim em quê? Em normas e princípios do direito universal, que, se bem
pueden suscitar interpretaciones en contrario por parte de los británicos, tienen la fuerza suficiente para imponerse. Quem que tem a força suficiente para se impor? Quem? As normas e o princípio do direito internacional. Anotem aí. Los británicos optaron por sostener el derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas, invocando la resolución 1514 de las Naciones Unidas, que acordó a los pueblos coloniales el derecho de independizarse de los estados colonialistas. Pero esta tesitura es también indefendible. La citada resolución se aplica a los casos de pueblos sojuzgados por una potencia extranjera, que no es el caso de Malvinas, donde Gran Bretaña procedió a expulsar a los argentinos que residían en las islas, reemplazándolo por súbditos de la corona que pasaron a ser keepers y luego ciudadanos británicos. Además, según surge de la misma resolución, el principio de autodeterminación no es de aplicación cuando afecta la integridad territorial de un país. Finalmente, en cuanto a qué haría la Argentina con los habitantes británicos de las islas en caso de ser recuperadas, la respuesta se encuentra en la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional sancionada por la reforma de 1994, que impone respetar el modo de vida de los isleños, lo que además significa respetar sus intereses. ¿Cuál es aquí o argumento que a Argentina usa para recuperar as suas ilhas? A descolonização das ilhas em disputa está contemplada na Lei Comum Britânica? Não, né? Aqui não tem, não é a Lei Comum Britânica. As Nações Unidas estão desacreditadas devido à ambiguidade de suas resoluções? O princípio de autodeterminação carece de aplicabilidade no caso das Malvinas? A autodeterminação aqui vocês viram que tinha no texto. A população inglesa compreende a reivindicação nacionalista da administração argentina? A população inglesa compreende a reivindicação? Os cidadãos de origem britânica assentados nas ilhas seriam repatriados para a Inglaterra? Não, porque aqui diz que, significa respeitar seus interesses, né, em caso de ser recuperado. Então, essa aí vai ficar aí. Agora, o que eu tenho como resposta aqui? O que me marca o texto? Se eu voltar aqui em cima, eu vou ver que tem o argumento aqui, né? Normas e princípios do direito internacional. Os britânicos optaram por sustentar o direito de autodeterminação aqui, dos habitantes das ilhas. Então, eu vejo que o princípio da autodeterminação carece dessa aplicabilidade na Argentina. Então, ele diz aqui, tá vendo? Não tem força suficiente para se impor, porque ele carece de determinação. Ele não consegue, dentro da Argentina, usar essa lei que os britânicos dizem. Por isso que eu consigo entender aqui que não é aplicado no caso das Ilhas Malvinas. Né? Eles estão dizendo que esse princípio que tu tem aí não serve para nós. Vamos, então, aqui para essa questão da Mafaldinha. Diz o seguinte, bom, aqui vocês veem que tem a Susanita. Vocês lembram quem que é a Susanita? A Susanita é aquele personagem que quer uma família, quer casar, né? Ela é conservadora, ela é dona de casa, né? Ela quer isso, quer ter uma casa, uma família, quer cuidar da casa, é conservadora. E já a Mafalda, o que ela é? O que a Mafalda é? Ela é crítica, né? Ela quer a independência. Tanto é que tem aquela tirinha da mãe dela, né? Que a mãe estava fazendo o serviço, cuidando da casa e tudo, e ela pergunta, né? Para a mãe, e o que você gostaria de ser quando você crescer, né? Qual seria a sua profissão? Porque a mãe deixou tudo para casar e para cuidar da filha. Então, essas questões sociais aí, elas precisam ser entendidas para a gente ver o que está por trás, né? Mas aqui a pergunta é o seguinte, então vamos colocar, ela é conservadora. Então vamos ver aqui. A personagem Susanita, no último quadro, inventa o vocábulo mujeres, utilizando-se de um recurso de formação da palavra existente na língua espanhola.
Na concepção da personagem, o sentido do vocábulo mujeres remete a quê? Vamos lá ver, então. O mujeres está aqui. Vamos entender aqui. A Susanita diz, me revientan los tipos que pensam que a mulher é inferior. Fico louca com as pessoas que pensam que a mulher é inferior. Aí a Mafalda diz assim, será que, mais que nada, ela vem em tarefas domésticas? Ela diz, né? Porque não tem uma profissão, sabe que só faz tarefas. Aí, olha o que a Mafaldinha diz. E bueno, es que para eso estamos las mujeres. ¿Para qué? Para las tareas domésticas. Al fin de cuentas, una mujer que no cocina, que no plancha, que no lava, ni limpia, ni nada de eso, es menos mujer. ¿Qué diablos? Diz a conservadora. Aí a Mafalda vem e diz, según vos, una mujer que tenga cocinera, lavadera, mucama y demás es poco mujer. Momentito, una cosa es la mujeres y otra es el estatus. Esse mujeres que ela está usando aqui, está se referindo a quê? Ela está se referindo a quem, a Susanita? A falta de feminilidade das mulheres que não se dedicam às tarefas domésticas, a valorização das mulheres que realizam todas as tarefas domésticas, a inferioridade das mulheres que praticam as tarefas domésticas, a relevância social das mulheres que possuem empregados para realizar tarefas domésticas, a independência das mulheres que não se prendem apenas às tarefas domésticas. O que ela usa com esse mujeres aqui? Ela trata aqui com status, um momentito, uma coisa é la mujeres e outra é el status, ou seja, ter cozinheira, lavadeira, mucama é ter status. Para ela, mujeres é aquela que faz tudo. Então, a valorização das mulheres que realizam todas as tarefas. Porque para ela, né, tá dito aqui, ó, a fim de contas, uma mulher que não cocina, que não lava, é menos mulher. Certo, gente? Mostrei para vocês um pouquinho como é que faz. Para a próxima aula, vocês podem fazer a 2013 e a 2014, tá? São 10 questõezinhas aí que vocês têm. E vamos discutir essas questões aqui na próxima aula. Ok? Agora eu queria convidar vocês para fazer um jogo de vocabulário, tá? Eu vou colocar... Nós temos 8 minutinhos, vai dar para fazer umas rodadinhas, para ver como é que vocês estão. Eu vou colocar aqui... Alguma pergunta antes? Desculpa, vocês ficaram tão quietos aí. E eu fui falando, que esqueci até de perguntar se vocês queriam que eu comentasse mais alguma. Como é que foi? Tudo tranquilo? Podemos seguir? Então, olha só. Vamos fazer um jogo de... Quantas pessoas nós somos hoje na aula? 14, certinho. Vamos fazer esse jogo aqui. Vocês sabem, né? Já ouviram falar do stop? Em espanhol se chama tutti frutti. Nós vamos fazer umas... Vamos fazer um pouquinho. Vamos fazer umas 4 rodadas só, tá? Tempo médio. Então, sabem o que é o stop? Vamos colocar aqui contrassenha. Espanhol com N, tudo minúsculo. Vou criar a sala, vocês vão colocar... Opa! Tem que colocar 12. Vamos ver mais um tema, então. Lembra o que é o stop, né? Vai cair uma letra, tem que ter uma capital, um carro, um nome, um verbo, um adjetivo, uma série, um animal, alimentos, profissão. Vamos colocar aqui o que mais? Uma canção. ¿Por qué hay que tener 12? ¡Qué rabia! Un color perfumado. Vamos brincar um pouquinho para ver como é que vocês estão de vocabulário. Vamos criar a sala e agora eu vou mandar para vocês o... Vou mandar para vocês o aqui. Só clicar ali, colocar o nome de vocês e entrar. É bem rapidinho, tá? É.
Quando vocês forem entrando, daí depois que todo mundo entrar, eu coloco iniciar. Prof, qual que é a senha? Espanhol, com N. Letra minúscula. Pra mim não pediu senha. Não? Não sei se eu fiz errado. Só clicar no link e entrar. Aí tu colocou teu nome? Na verdade, ele manda fazer uma conta. Ah, não precisa fazer conta. Prof, Eu entrei com espanhol com e-mail. letra minúscula, tudo? Tudo minúsculo. Não precisa fazer conta. Que estranho. Eu não fiz conta. É espanhol com NH? Não, com N. É para dificultar um pouco. Senão fica muito tranquilo. Tá dando errado, Simon. Deixa eu ver. É espanhol em português ou em espanhol? Pois é, a senha não tá dando certo. Espanhol, gente. Não deu? Não, essa senha não tá. Tá, Ainda. então vamos sair, vamos fazer tudo de novo. A parte mais difícil do jogo é por a senha, assim. Vamos deixar sem senha, então. Tá? Vamos deixar sem senha. Vamos lá. Eu vou tirar isso aqui. Tirar isso aqui. Tirar isso aqui. Tirar isso aqui. Isso aí. Vamos lá, então. Vou tirar a senha. Não sei se tu Aí. planejava tá compartilhando a tela, mas não tá compartilhando. Não, não tô porque eu não quero que vocês vejam. Agora não, né? Vamos lá. Rapidinho, senão nós fizemos semana que vem. Deixa eu ver se... Tá, olha só. Eu vou compartilhar o link com vocês. Copiado. Vou colocar aqui. Tcharam. Sem senha. Tentem clicar ali, ó. É 15484. Não foi ainda. A mensagem, minha gente. A internet hoje não tá querendo ajudar, não. Agora foi. Vamos ver. Ok! Ok! Oba! Deu certo. Isso. Quem não quer colocar o nome, não põe, não tem problema, tá? Não tem problema, é só pra gente. Se vocês colocarem uma palavra que vocês lembrarem, já tá ótimo, tá? Não tem problema. Hoje a gente vai fazer só uma rodada, porque já tá na hora, não quero atrapalhar vocês. E aí, semana que vem, a gente começa com isso aí, para retomar vocabulário. Vocês vão ver como isso aqui ajuda no vocabulário, tá? Tem um bom tempinho, vamos lá. Mais alguém vai entrar? Eu vou compartilhar a tela agora, para quem não entrou, não conseguiu, para ver como é que funciona o jogo. Aí, semana que vem, a gente joga um pouquinho mais para revisar vocabulário, tá? Então,
Nós temos aqui 10 pessoas, certo? Não. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, ok? Quem não conseguiu, não tem problema, vai assistindo. Então, eu vou fazer aqui. Então, ó, vai vir a letra Q, tá? Corpo humano, com Q, não lembro. Verbo com Q. Aqui no... Ó, MSE, mi suegra es... CEP, vocês lembram o que é, né? Mesma coisa. PLR, periódico, livro, revista. Animal. Não sei. Cantante. FLV. Fruta, verdura, legumbre. Com G. Vestuário. Sim, é para copiar o teu? Não, cada um vai fazendo o primeiro para mostrar como é que funciona, se vocês não sabem como é que é o jogo. Cada um vai fazendo o seu, tá? Estou mostrando a primeira ronda para ver como é que funciona. Vestuário com que? Alguém sabe? Sim, gorra. Animal com que? Vamos fazer... Guante. Hã? Opa, tu já botou? É, eu disse guante. Ah, tá. Opa, terminou o tempo, ó. Então, o que que acontece, ó? Ó, a gente tem girar, gustar e ganhar, tá certo? Então, eu vou colocar, avaliei certinho. Deu certo aqui, tá? Verbos deu. Vamos ver o próximo. Color gris. Vai, eu avalio, tá ok. Próximo. Deportista Guga. Muito bem. Ótimo. Gorda e grunhona. Muito bem. Grunhona é resmunguenta, tá, gente? Guitarra, certo. Guatemala e Granada, perfeito. Animal, girafa e gato. E aqui denunciar. O que é denunciar? Então eu vou colocar aqui como não válido, tá? Eu vou cancelar para não chegar no ponto ali. Os outros deu certo. Cantante Val Costa, ó, que maravilha! Guaxaba, certo. Goiaba. Gorra, guantes, guante, gafas. Muito bem. Tá meio lentinho. Então, agora aqui a gente vai ver, ó, a pontuação que tem, certo? E a gente vai fazendo. Então, agora vai de novo, eu vou parar de compartilhar mais uma só, e depois a gente faz mais um pouquinho semana que vem. Só mais uma com todos vocês trabalhando ali, tá? Vamos lá. Sem compartilhar. Segunda ronda. Em espanhol é muito difícil. Mas é pra gente. É que tem que ter 12, não adianta. O negócio que tá pedindo 12, senão eu teria colocado menos. Mas a gente vai trabalhando, né? Vai relembrando ali. E é bom porque tem o tempo, faz a gente lembrar isso aqui. O que a gente pode fazer semana que vem é se preparar e ter uma listinha. Entende? Com P. Vamos lá.
Pato, pescado, perro. Muy bien. Pantalón, parca, pantalones. Perfecto. Paris, Panamá, Portugal, Peru. Muy bien. Gente, mas dá um nervoso, né? Não dá em vocês? E eu fico bem atacadinha. Não me vem a palavra. E isso faz muito bem para o nosso cérebro, né? Ó, pantorricha, pies e pierna. Muito bem. Olha ali, ó. Parabéns. Verbo pegar, partir, pedir, poner, perder. ¡Qué delicia! Muy bien. Já passou 6 minutos. Instrumento. Piano, pandereta. Ótimo. Muy bien. Ni me acordé del piano. Pablo Milanés, Paula Fernandes, Projota. Perfeito. Olhem só o que o cérebro tem que fazer. Olha, isso aqui é pouco bom, né, gente? Mi suegra é pequena ou peligrosa? A gente tem que fazer o exercício aqui. Tu pensa junto em espanhol e português. Tu veja que delícia. Color preto não, porque é negro. Não sirve. Muy bien, Julia en primer lugar, perfecto, 120 puntos, yo en segundo, Pedro en tercero, que dijo que não era bueno, ¿eh? Letícia, muy bien, perfeito. Gente, o que a gente pode fazer aqui, ó, é vocês prepararem uma listinha, tá? Semana que vem a gente faz de novo um pouquinho. Vocês preparem uma listinha, né? Depois eu posso até dizer, ó, de roupa, roupa, cores, frutas. Então, vocês vão trabalhando o vocabulário. E semana que vem a gente faz o jogo. E aí vocês têm aí, podem até consultar. Assim, a gente vai marcando, vai aprendendo, vai exercitando o cérebro. A gente precisa fazer uma coisa diferente para dar energia e gás para continuar aprendendo. Certo? Muito obrigada. Desculpa os 8 minutos que eu avancei na aula hoje, mas acho que faz bem fazer uns exercícios assim. Tá bem? Até semana que vem. Beijo grande. Se alguém quer ficar uns 5 minutinhos mais, estou disponível aqui. Não sei como é que tá o tempo de vocês.